Graças a Deus. Irmãos, mesmo sentados, por gentileza, abre comigo sua Bíblia. No livro de Salmo, quero ler um versículo apenas com vocês. No livro de Salmo, eu tenho uma mensagem para trazer para os irmãos. No Salmo 92, Salmo 92, no verso 12 apenas, eu quero ler com você esse verso, para nós podermos fazer uma breve oração e podermos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ser ministrado por essa palavra, amém? Salmo 92, verso 12, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Feche seus olhos por um minuto. Pai, graças nós te damos por essa palavra. Eu peço ao Senhor a cada dia, Senhor, que o Senhor fale conosco através desse versículo, um versículo apenas, meu Pai. Mas quero que o Senhor venha hoje nos trazer as lições que precisamos para o nosso dia a dia. Há uma comparação, Senhor, que o Senhor trouxe nesse salmo, nesse cântico, meu Pai, nos comparando a cedro do Líbano, nos comparando, meu Pai, uma palmeira, meu Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos revela a Tua palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Este salmo, irmãos, com forma de verso, ele traz para nós uma realidade muito importante nessa noite. Eu te convido a ficar bastante atento com aquilo que vai ser falado daqui para frente, porque senão você corre o sério risco de não entender a mensagem, amém? Que quando o salmista fala assim, que o justo, ele florescerá como a palmeira, e ele crescerá como cedro no Líbano. Assim como no Novo Testamento, quando Jesus usava parábolas, no Antigo Testamento nós vamos ver muitos versículos de forma comparativa, de que é Deus usando o homem para escrever, mas sempre comparando uma situação da atualidade com a vida daquele que serve a Deus. E nesse salmo ele não é diferente. Ele está comparando nós como duas espécies de árvores, como a palmeira que floresce e como o cedro que cresce. E nessa noite eu quero pregar sobre Deus te faz crescer. Com esse título eu quero hoje trazer uma realidade para a sua vida, que Deus, Ele te faz crescer. E quando esse salmista traz essa ilustração, logo vem em nossa cabeça o porquê que ele está comparando nós com essas árvores. Qual que é o paralelo que ele pode traçar para nós, para que nós possamos então nos incluir dentro desse versículo, nos incluir dentro desse salmo. E as curiosidades que nós trazemos aqui é que a palmeira, ela floresce no deserto. O que eu estou dizendo é que ainda que é um lugar que não seja apropriado para ela florescer, a Bíblia nos fala, e os estudos que eu fiz nos diz, que a palmeira, ela floresce no meio do deserto, e ela dá frutos mesmo sobre grande dificuldade. O que nós vemos é a palmeira dizendo assim: eu floresço onde não há condições. Se a palmeira pudesse hoje falar conosco, como eu estou falando com vocês,
ela subiria aqui neste altar e diria: aonde que o ser humano acha que eu não vou crescer, que eu não vou florescer, eu floresço. Meio em meio às dificuldades que tem no deserto, mesmo em meio à dificuldade que assola a minha vida, mesmo em meio a lugares remotos onde eu habito, aonde eu vou, eu floresço. E a palavra vem nos dizer que você será como a palmeira, florescerá como a palmeira, ou seja, aonde que você for, você vai florescer. Já tem gente entendendo a mensagem. O que Deus está trazendo para nós hoje é uma realidade na nossa vida, irmãos. E a curiosidade que nós trazemos sobre o cedro no Líbano. O cedro no Líbano é uma planta que ela demora a desenvolver. Por que ela demora a desenvolver? Porque o cedro no Líbano, ele cresce primeiramente para baixo. O cedro no Líbano é uma planta que ela cresce devagar. O cedro no Líbano, ela cresce a sua raiz por 3 anos. Por 3 anos, quando ela é plantada, quando ela está colocada sobre aquele local no Líbano, ela primeiro vai enraizando, as suas raízes vão engrossando sobre a terra, ali ela vai crescendo para baixo, e somente depois de 3 anos, é que ela começa a dar os seus primeiros frutos, não frutos, mas começa a nascer a sua primeira planta, aquilo que você consegue enxergar sobre o nível da terra. Os primeiros brotos começam a brotar somente depois de 3 anos que o cedro já está plantado naquele local. E aproximadamente 2 metros de fundura, começa então a ficar alicerçada a sua base. E quando a sua base está alicerçada, o cedro então começa a despontar, os seus brotos começam a nascer sobre a terra, e se passar uma pessoa desavisada naquele lugar, vai dizer assim: nasceu agora, começou a brotar agora, bastou uma chuvinha apenas para que este broto nascesse. Bastou apenas um tempo de chuva para que esse broto estivesse brotando. Mas ninguém entende que por 3 anos ela estava crescendo para baixo. Só agora eu vim entender, só agora eu vim saber que o cedro no Líbano, ele fica 3 anos na terra, sem aparecer os seus renovos, sem aparecer os seus brotos sobre a terra, somente engrossando a sua raiz, somente crescendo num lugar onde ninguém vê, crescendo de forma que ninguém consegue enxergar, crescendo de forma que ninguém consegue contemplar, crescendo de forma onde que ninguém consegue chegar, ninguém consegue ver, somente ela que está ali, escondida sobre a terra. A cada dia que passa crescendo, a cada dia que passa, ela se avolumando, a sua raiz ficando forte, e só depois de sua base pronta, só depois de tudo estar realmente enraizado sobre a terra, só depois de estar realmente firme, ela começa a desapontar sobre a terra. E a palavra nos diz que o justo, ele é como o cedro no Líbano. Tem lugar que você cresce, irmãos. Às vezes a luta te forja um crescimento que ninguém vê. Às vezes nós estamos crescendo num local, num campo difícil de ser germinado, num campo difícil de romper, só que ninguém está vendo. Às vezes nós estamos fazendo tanto e ninguém está enxergando. Às vezes nós estamos fazendo tanto crescimento em nossa base, em nossa raiz. Muitas das vezes nem aceita esse crescimento para baixo primeiro.
Ele quer desapontar lá em cima, ele quer aparecer, ele quer surgir, ele quer crescer, ele quer tomar volume, mas esquece da raiz. Mas o que o Senhor está dizendo para nós hoje, não. Com o nécio pode ser que ele cresça, mas rapidamente ele é removido sobre a terra. Mas os meus servos, os justos, não. Eles vão crescer primeiro as suas raízes. Quando brotar, ele já vai estar totalmente enraizado e pronto para crescer. Deus te quer você pronto para crescer, porque quando a raiz ela está bem fundamentada, quando os brotos começam a estar saindo sobre a terra, esta árvore no Líbano, ela pode chegar a 40 metros de altura. E a comparação que ele faz com o texto é justamente com o quê? Com qualquer pessoa? Não. Ele está dizendo que assim acontece na vida do justo. Quem que é o justo do texto? O justo é aquele que é justificado. E Romanos fala que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que eu estou dizendo com isso nessa noite, para que você entenda, Deus fez de você um homem justo, Deus fez de você uma mulher justa, e nós seguimos então o caminho da justiça, para que nós possamos receber hoje o título de justo, de justa, porque nós somos justificados por Jesus. Quando nós falamos de crescer, nós falamos em desenvolver algo de uma forma sustentável. É desenvolver algo, irmãos, de uma forma progressiva. De formas que hoje você cresce, quando for amanhã você está crescendo a cada dia mais. O que o Senhor quer de mim, de você, é que hoje nós possamos viver experiências e crescer, e quando for amanhã, eu estar num nível ainda maior do que eu estou hoje, e quando for semana que vem, eu estar num nível ainda maior do que eu estive essa semana que passou. Quando for no próximo mês de abril, eu venho estar então melhor do que eu estive no mês de março. Quando eu estiver no ano de 2024, eu esteja melhor do que eu estive em 2023. É um crescimento progressivo. O que o Senhor está dizendo é: assim como o cedro no Líbano cresce progressivamente, assim serão os justos na minha casa. Cada dia que passa, ele vai crescer um pouco mais. E quando a gente olha alguns exemplos na Bíblia, nós começamos a entender que Deus primeiro, Ele faz pessoas crescer em sua base, para que depois ela possa então surgir sobre a terra, triunfando. Um exemplo disso, Esther. Esther foi uma mulher que ela então foi cuidada pelo seu primo Mordecai. Algumas traduções diz Mardoqueu. Era um homem que estava então cuidando sobre essa menina, com os cuidados sobre ela. Seu primo era um homem que cuidou de Esther. Por quê? Porque Esther era órfã de pai e de mãe. Nós ouvimos a história de Esther triunfando, como a rainha na Pérsia, sendo escolhida ali como a rainha na Pérsia. Mas no capítulo 2 de Esther, no versículo 7, diz que ela era órfã de pai e de mãe. Era uma menina que cresceu sem a presença dos seus pais. Talvez muitos de nós hoje, muitos de nós quando jovens, quando adolescentes, olhamos para nossos pais e dizemos assim: não, ele é muito chato, ele é muito quadrado, minha mãe é muito chata, ela me incomoda demais, ela fica me regrando o tempo todo. Na realidade, nós quando jovens, quando adolescentes, às vezes nós agimos com nossos pais assim, o taxamos como chatos, como protetores, como as pessoas que aborrecem.
como pessoas que estão ali, que todo tempo está ali dando segurança, dando hiperproteção. Quantos jovens hoje reclamam de seus pais? Quantos adolescentes hoje reclamam dos seus pais? Quantos homens e mulheres hoje reclamam de seus pais? Mas Esther não teve essa oportunidade. Muito pelo contrário, quando ela buscava o colo da mãe, ela não encontrava. Quando Esther buscava a proteção do pai, ela não achava. Quando ela crescia, quando moça, queria compartilhar coisas com a mãe, não podia. Ela não podia então abraçar o seu pai. Ela não pôde em momento nenhum sentar no colo dos seus pais, porque ela era órfã, ela não tinha pai, ela não tinha mãe, estava ali sofrendo na sua adolescência, na sua juventude, talvez a ausência materna, a ausência paterna, e por isso nós vemos hoje no texto que essa menina estava como órfã, sendo cuidada não por avó, não por uma tia, mas por um primo que não tinha família. Para o homem que não tinha família, como era Mordecai naquele tempo, pegou a sua prima e começou a cuidar dela como uma filha. Mas esta menina nunca teve referência de um casal de pai, seja de avô ou seja de tio, porque ela foi cuidada por um primo. O que a gente pode entender é que Esther, ela sofria pela ausência dos pais, talvez porque foram mortos durante muitas guerras, muitos exílios que aconteceu na época dos seus pais. E essa menina, infelizmente, ela não tinha o direito de falar que o seu pai era chato. Ela não tinha o direito de falar que sua mãe era chata, porque ela não os tinha em tempo nenhum de sua vida, em tempo nenhum de seu aprendizado, porque Esther era órfã de pai e de mãe. Quando Mordecai chega com Esther na Pérsia, um dia em que a esposa do rei esteve rebelde com ele, houve um congresso, não um congresso, mas houve uma reunião para poder decidir, um concurso, para ver quem que seria a próxima rainha. E quem escreveu essa Esther nesse concurso foi o seu primo e pai, Mordecai. E quando acontece ela ficar ali, já inscrita, ela passa por 12 meses se tratando, se cuidando, talvez colocando nas suas feridas ali algo que pudesse tampar, para que o rei não pudesse ver. 12 anos ali tratando, um tratamento assim, bem profundo, cuidando da sua pele, talvez sofrida. Talvez cuidando ali das rugas que tinha sobre ela, por causa de tanto chorar a perda do pai, a ausência da mãe. E essa mulher estava ali agora se preparando para um grande dia. Era o dia de se encontrar com o rei, era o dia de estar perto dele, é o dia de se apresentar a ele. E quando aconteceu o dia de Esther se apresentar ao rei, mas ela esteve tão bonita nesse dia, que a palavra do Senhor fala assim, que o rei o amou muito mais do que todas as mulheres, e assim aquela mulher, pela sua beleza, e porque Deus estava com ela, ela foi escolhida rainha da Pérsia aquele dia. Assim Esther cresceu, Deus fez ela crescer, mas antes de crescer, Esther estava engrossando as suas raízes. E assim, quando nós vemos essa mulher triunfando agora, quando nós vemos ela agora como a rainha da Pérsia, ninguém viu o que ela passou nos anos atrás. Mordecai vivendo em terra alheia, Mordecai então vivendo num lugar aprisionado, com seu povo aprisionado em Babilônia, cuidando daquela menina. Ninguém via, assim como as raízes do cedro do Líbano, ninguém percebia, ninguém perguntou para ela o que ela passou, ninguém foi lá dar um abraço quando ela mais precisou. Mas quando aconteceu dela ser rainha, quando ela desapontou sobre a terra, muitos foram a ela, Deus fez ela crescer, mas antes disso, ela sofreu, ela passou por situações terríveis em sua vida, mas Deus fez ela crescer aonde ela estava.
Assim acontece com Gideão. Gideão era um homem que malhava trigo no lagar. Eu falei sobre isso no culto dos homens essa semana. Gideão estava num local escasso, fazendo um trabalho escasso para poder salvar alguma coisa, porque os medianitas, eles iam na terra deles e roubavam tudo o que ele possuía. O povo de Israel, eles tinham que ficar em cavernas e em covas, porque na hora que ele conseguisse ver o inimigo vindo, ele tinha que se esconder. Eles plantavam, mas não colhiam. E quando conseguiam, a época da colheita chegar, os amalequitas vinham e roubavam quase tudo que eles possuíam. E quando não estava na época da colheita, sabe o que eles faziam? Eles destruíam as plantações do povo de Deus. E Gideão então estava sozinho nesse dia, malhando trigo no lagar, no lugar que não é apropriado. Quando o anjo aparece a ele dizendo assim: olha, Deus te escolheu você para que você possa libertar o povo de Israel. E a justificativa que esse homem teve era: Deus me desamparou, eu estou sozinho, o Senhor me abandonou, eu não sou mais. Se o Senhor está conosco de fato, por que isso está acontecendo? Na realidade, esse homem estava ali então engrossando as suas raízes, não percebia, com um trabalho sozinho, com um trabalho ali fazendo acontecer, mas de forma muito precária. Mas o anjo falou com ele assim: você vai vencer, você é o homem de valor. Ele falou assim: eu não sou de valor, minha família é mais pobre que tem Israel, e eu sou mais desprezível, mais simples. O que Deus estava trazendo um anjo para falar com ele assim: olha, você pode se achar que é isto, você pode achar que não vale nada, você pode achar que Deus não está contigo, você pode achar que Deus te desamparou, mas não, eu estou com você, e eu vou te fazer vencer. Ao que Gideão, quando ouviu essa palavra do anjo, ele não acreditou que poderia acontecer isto. Mas o que o anjo disse para Abraão, para aquele homem Gideão, foi o seguinte: o Senhor te fará vencer essa guerra. Talvez como Gideão olhou para a condição dele, dizendo assim: eu não consigo chegar, eu estou com minha autoestima muito baixa, eu não estou conseguindo romper, eu não consigo ver esse valor que há em mim, eu não consigo ver o Senhor me abençoando, o que eu consigo ver é somente o amalequita tomando o que eu tenho, roubando as coisas que eu tenho, eu me empobrecendo a cada dia. Mas o que o anjo disse para ele, falou assim: não se preocupe com a sua situação, vai nessa força que você tem, ainda que é pequena, vai nessa força que você tem, porque eu te farei vencer. E o que nos faz vencer não é a nossa condição que nós estamos vivendo hoje, o que nos faz vencer não é o dinheiro que nós temos no banco, o que nos faz vencer não é o carro de luxo que nós temos, o que nos faz vencer não são os diplomas que nós temos pendurados na parede de nossa casa, o que nos faz vencer não é a mansão onde nós moramos, o que nos faz vencer é Deus andando conosco. Aleluia! Vai nessa sua força, que eu te faço vencer. E assim Deus deu vitória a Gideão. Ele cresceu mesmo em situações contrárias, igual estava acontecendo. Ele foi lá e venceu a batalha, porque Deus fez ele vencer. É porque Deus deu a vitória a ele, e Deus fez ele crescer. Por que não dissermos de Davi? Deus deu uma ordem para Samuel, dizendo assim: olha, vai à casa de Jessé, reúna toda a família, todos os filhos, porque lá eu vou ungir um rei no lugar de Saul, porque Saul está levantando contra mim, está me aborrecendo.
Samuel chega na casa de Jessé, manda que todos aqueles se reúnam para o sacrifício. E quando começa a vir os filhos que seriam escolhidos para poder um deles ser rei de Israel, ele vê a Eliabe. E quando Samuel, homem de Deus, profeta do Senhor, vê Eliabe, sabe o que ele fala? Ele fala assim: eis aí o ungido do Senhor, porque certamente será este. Mas quando ele acaba de falar, o que Deus diz? Esse Eliabe, eu aborreço ele. Ao olhar de Samuel, Eliabe era a pessoa perfeita para ser o rei de Israel. Mas no olhar de Deus, Deus estava aborrecendo aquele homem. Ao que Deus falou com Samuel o seguinte: olha, você está olhando segundo a sua vista, você está olhando segundo a aparência do homem, você está olhando de acordo com aquilo que os seus olhos vê, mas eu não, eu, o Senhor, eu olho para o coração, eu vejo o coração, e o coração desse homem não é comigo, a ele eu detesto, este eu não quero. Passou os 7 filhos daquele homem, e quando ele apresenta aquele jóio, o Senhor fala assim: não, não é este eu não quero, esse também não, esse também não, esse também não. E quando eles perguntam assim, que é Deus, vieram todos, não está faltando nenhum. Sabe o que a resposta do pai daquele homem disse assim: tem um lá no campo, tem um que está apacentando ovelhas. Esse homem que estava lá no pasto, ninguém lembrou dele, ninguém o convidou. Dos 7 irmãos que tinha, ninguém foi lá chamar. O seu pai não deu um grito de dizer assim: Davi, vem aqui, porque é a hora do sacrifício. Samuel chamou para podermos sacrificar o Senhor, tem que estar todo mundo reunido, mas ninguém lembrou de Davi. Quando lembrou foi quando perguntou, não tem mais nenhum, acabou os homens, acabou os jovens. Quando o pai diz assim: tem um lá no pasto, tem um lá que está apacentando ovelha, tem um lá que está engrossando a raiz, em outro texto, em outra parte dizendo, tem um lá que está fazendo coisa que ninguém está fazendo, tem um lá que ninguém está vendo e ligando para ele, tem um lá que ninguém está se importando pelo que ele está fazendo. Não quero saber se está com fome, se está com sede, eu só sei que ele está no pasto, está cuidando de ovelha. Então quando Deus mandou, falou assim: manda chamar este jovem. E quando Davi chega naquela casa, talvez todo sujo, fedendo ovelha, com cheiro de animal, quando Deus vê aquele homem entrando naquela casa, fala assim: é este que eu chamei, este que vai ser o rei de Israel, ainda que ninguém dá nada por ele, eu dou, eu chamo, porque eu tenho obra na vida dele. E assim Deus usou Davi, e Davi foi feito rei de Israel. Davi cresceu, mas antes de crescer, ele estava lá no pasto, engrossando as suas raízes. O que esse homem fez, Samuel, ele ia cometer um erro muito grave, porque quando Eliabe chega com sua aparência de homem bonito, o homem de Deus, Samuel, ia cometer um erro grave. Sabe o que é? De ungir uma pessoa a qual Deus não escolheu. E hoje eu quero trazer um alerta para você, igreja: muito cuidado com as pessoas que você está elegendo, está ungindo para caminhar junto de você. Talvez seja por isso que atrapalha seu crescimento. Tem muitas pessoas que estão ungindo amigos, confidenciando coisas importantes para eles, quando pensa que não, esse amigo faz dele uma bagunça em sua vida. Tem muitos jovens, muitas jovens ungindo namorados, escolhendo namorados que não é segundo a vontade de Deus,
Muitos homens, muitas mulheres errando, escolhendo coisas, escolhendo muitas situações, segundo a aparência, de acordo com aquilo que ele está vendo. Mas o Senhor está dizendo para nós nessa noite: muito cuidado com quem que você unge, muito cuidado com quem anda ao seu lado, muito cuidado com quem que você elege, porque pode ser que eu aborreço, pode ser que eu não goste disso que você está fazendo, porque o Senhor não vê pelos olhos humanos, o Senhor não escolhe segundo aquilo que está enxergando, mas o Senhor sempre escolhe aquilo segundo o seu coração. E para terminar, eu queria falar, para poder fechar a mensagem, de um homem chamado, de um discípulo, de um homem que andou com Jesus, chamado Matias. Matias, ele era um homem que o Evangelho não fala nada sobre ele. Mas quando Judas morre, é necessário que pudesse levantar um outro discípulo para o lugar de Judas. E o critério era: tem que ser alguém que nos acompanhe desde os dias que Jesus foi batizado por João Batista, até nos dias que ele foi assunto aos céus. O que está dizendo aqueles jovens, aqueles discípulos daquele dia tem que ser alguém que nos acompanhou todo esse tempo, alguém que viu Jesus fazendo todos os milagres, alguém que andou conosco todo esse período. Tem que ser assim, tem que receber do Senhor, do dia que Jesus começou o seu ministério, ao dia que ele terminou aqui na terra. E nesse dia, nesses critérios, levantou 2 homens, 2 anônimos, que estavam nos milagres de Jesus, que viu Jesus curar as pessoas, 2 anônimos que estavam o tempo todo deitando água nas mãos dos discípulos, 2 anônimos que estavam lá em todo o tempo, vendo a multiplicação do pão, vendo Jesus ensinar, talvez vendo Jesus dando a ceia para os seus discípulos. 2 pessoas que estavam ali habilitadas para poder ser um dos discípulos esse dia, para poder crescer no conceito do povo de Israel. Mas enquanto isso, enquanto não foi eleito, o que eu digo, havia 2 homens engrossando as suas raízes, 2 homens que estavam crescendo ali em Israel e ninguém notava. Não era percebido por ninguém, não era notado por ninguém, ninguém falou dele. João não falou, Mateus não falou, Lucas, contando a sua história, não falou então no Evangelho. E assim ninguém dizia nada de Matias, ninguém falava nada de José. Aqueles homens estavam ali trabalhando ocultamente, sem perceber, sem se aparecer, sem ser citados. E quando aconteceu desse dia, lançaram sorte, e a sorte saiu para Matias. E esse dia, Matias foi considerado apóstolo de Jesus Cristo. Ninguém o via, ninguém o percebia, mas Matias, como cedro do Líbano, ele ia crescendo devagar, sem que ninguém percebesse. Matias, como um cedro no Líbano, ia tomando a cada dia forma entre os discípulos. Quando evangelizava, vai de 2 em 2, vai evangelizar as nações, 12 discípulos, 2 em 2. Talvez Matias ficou assim: eu estou com vontade de ir, mas não podia. Não era considerado apóstolo até então, era somente um seguidor, era somente uma pessoa interessada, era somente uma pessoa que estava ali andando com Jesus. Mas no dia, quando houve então aquela assembleia, falou assim: a partir de hoje, Matias será chamado discípulo do Senhor Jesus Cristo, porque Deus o fez crescer. E o que o salmista nos fala o justificado, aquele que é justificado por Jesus, ele pode ser como Matias,
ou como um Davi, ou como uma Esther. Ele pode ser como um Gideão, que está lá escondido, que está lá num lugar onde que ninguém vê, sendo humilhado, sendo roubado, sendo desprezado, sendo uma pessoa que está lá totalmente triste, vulnerável, está lá realmente todo acabado, todo destruído. Por que não dizer como Esther, uma menina que queria um abraço, que queria sentir o colo da mãe, o colo do pai, uma menina que queria simplesmente dar um abraço no pai no dia das mães, no dia dos pais, se assim tivesse esse dia em Israel. Ela queria então ver o seu pai, ver a sua mãe, não podia. Por que não dizer de pessoas que andam assim, como Matias, que sempre fizeram, mas nunca foram reconhecidos, sempre fez na família o máximo para todo mundo, mas ninguém vê, ninguém agradece, ninguém dá valor. Assim, irmãos, é a nossa vida. Tem pessoas que às vezes sofrem por isso, tem pessoas que às vezes passam por situação semelhante a essa, mas não preocupa não, ainda que você vive dias assim, você está engrossando a sua raiz, porque vai chegar um dia que você vai brotar na terra, a terra que Deus te colocou, você vai crescer sobre ela, você vai crescer poderosamente, como um cedro no Líbano, que a cada dia cresce ainda mais. Deus te fará crescer. Tem gente preocupado, ninguém me nota, ninguém me percebe, eu faço tanto e ninguém percebe, eu trabalho tanto nessa empresa e o patrão não vê, sempre elogia outro na minha frente, eu faço muito pela família e meus filhos não fazem nenhuma menção disso. Eu cuido da casa com tanto zelo, mas ninguém reconhece, marido não reconhece, filho não reconhece. Tem pessoas que estão hoje andando assim, preocupados, porque não são reconhecidos, porque não chegou o tempo de ela crescer na terra. Mas vai chegar um tempo, irmãos, não preocupa não, minhas irmãs, porque Deus está engrossando a sua raiz. Quando você brotar na terra, é só crescimento, é crescendo a cada dia, é fazendo as coisas acontecer. Você vai crescer no trabalho, não importa hoje a sua condição, aonde Deus te colocou, Ele te fará crescer.